Fim de ano é época de festas e diversão e o calor torna um banho de piscina quase obrigatório. Mas para a alegria não virar preocupação, é necessária atenção redobrada com a criançada. Os afogamentos são um dos principais fatores de risco para os menores de 14 anos, mas com alguns cuidados simples é possível diminuir muito o risco de acidentes. Pesquisadores da Unesp em Bauru desenvolvem software que auxilia no diagnóstico de pacientes com Parkinson. E você também acompanha no segundo episódio da série Geoparque Corumbataí, o Horto Florestal de Rio Claro, uma das reservas mais belas da região. Unesp Notícias desta terça-feira, 26 de dezembro, está no ar. Boa noite! Nessa época de verão e férias escolares, o sol e o calor fazem com que as piscinas sejam os lugares mais frequentados das casas e dos clubes. Mas a brincadeira pode ser uma ameaça, principalmente às crianças. No Brasil, o afogamento é a segunda causa de mortes entre 0 e 14 anos. A melhor forma de evitar acidentes é investir na segurança e ensinar desde cedo os pequenos a se virarem dentro da água. 1, 2, 3, Esta turminha bem animada é formada por meninos e meninas de 2 a 4 anos. Aqui, elas estão desenvolvendo habilidades fundamentais para sobreviver na água. Os treinos incluem aprender várias técnicas, como boiar de costas, mergulhar bem lá no fundo e voltar para a superfície com segurança, e nadar no estilo cachorrinho, fazendo com que o corpo se desloque até um local em que dê para ficar de pé. Tudo é feito de forma bem lúdica e segura, de maneira que os pequenos realmente aprendam a perder o medo da água e principalmente a não se afogar. A primeira coisa que a gente ensina a criança é o mergulho, né? Porque sem o mergulho, se a criança cair na piscina, com certeza vai se afogar. Então a criança tem que aprender a afundar na água, colocar a cabecinha, fazer a apneia e tem a flutuação também. A flutuação o que é? A criança deitada em decúbito dorsal, de costas, de barriguinha para cima, né? Ela respira, mergulha. Daí cansou, precisa descansar, ela vira de novo e vai até um ponto de segurança, né? Tipo borda, se tiver algum objeto na piscina. O contato com a água desde a infância faz toda a diferença e evita que as estatísticas de mortes por afogamento cresçam ainda mais. Um levantamento feito pela ONG Criança Segura aponta que no Brasil, o afogamento é a segunda principal causa de morte entre crianças de 0 a 14 anos. Perdendo apenas para os acidentes de trânsito. O dado mais recente mostra que só em 2014, 1.045 crianças morreram afogadas, uma média de quase 3 óbitos por dia. Em 10 anos de estudo, o número de vítimas fatais chega a quase 15 mil. Hudson é salva-vidas há 30 anos. Para ele, um dos fatores que explicam tanto os afogamentos infantis é o descuido dos pais. Ele diz que a combinação criança e piscina exige atenção redobrada dos responsáveis. A água em si já é um atrativo muito grande, né? Então o pessoal chega, já fica atraído pela água e vai acabar brincando. E os pais não têm noção ainda de que a água é perigosa. Eu acho que uma das distrações maiores é o celular, em primeiro lugar, né? A pessoa vem, quer ficar tirando foto, fazendo selfie e acaba esquecendo de olhar a criança. Outra mãe traz os filhos e vai tomar sol. Aí esquece de olhar a criança. Então tem que tomar cuidado, tem que estar sempre atento ao filho. A gente sempre orienta para a criança estar ao alcance da mão, nunca dos olhos. Dos olhos é muito longe. Então estando ao alcance da mão já fica tudo mais fácil. Para ele, se os pais não podem cuidar dos filhos o tempo todo, o jeito é se precaver com algumas medidas para evitar as tragédias. O ideal é que a piscina, quando não estiver em uso, esteja com uma rede de proteção, né? Tenha uma cerca em volta da piscina para proteger. Tem alguns alarmes que podem ficar flutuando na água, que avisa quando o animal, alguma criança cair na água, ela dispara um alarme sonoro muito alto. Foi exatamente o que o Douglas fez. Preocupado com a segurança do filho, o empresário investiu cerca de R$1.000 em uma rede de proteção para a piscina da família. Quando a gente veio para cá,
A gente se mudou em 2015, a nossa preocupação, a gente tinha o Vitor que estava com 1 ano e 5 meses na época, e a gente também tinha um cachorro, era a Leona, que faleceu até pouco tempo. Então o nosso medo era que tanto a criança quanto o cachorro caísse na piscina. Então um dia antes da gente se mudar, a gente já estava com todo o equipamento já instalado. A rede é fixada em volta da piscina com ganchos e tem resistência de até 100 quilos. Só assim para ficar em paz o dia todo. Meu filho, graças a Deus, nunca precisou fazer esse teste, nunca caiu. A gente chega até na beirinha ali, mas ele mesmo tem medo da água, né? A gente tenta condicionar isso nele, mas a avaliação é ótima. Compensou o investimento? Com certeza. Agora você vai ter a oportunidade de rever o trabalho de pesquisadores da Unesp em Bauru, que desenvolvem um programa de computador visando ajudar no diagnóstico precoce e mais preciso da doença de Parkinson. O paciente pode apresentar sinais do problema até 12 anos antes dos sintomas mais severos. E quanto mais cedo começar o tratamento, maior a qualidade de vida. Diferentes exercícios e atividades para manter a qualidade de vida. Essa tem sido a rotina do Hugo há pelo menos 12 anos, desde que descobriu que tem Parkinson. Eu descobri através de um colega meu, muito amigo, mas que era neurologista. E que ele pediu para passar lá no consultório dele, que ele queria conversar em particular comigo. Foi daí que ele diagnosticou e me disse que eu tinha que começar um tratamento. Mas até aí eu vinha levando uma vida normal, era anestesista e trabalhei durante 27 anos na minha especialidade. Receber o diagnóstico de uma doença que não tem cura nunca é fácil. Por isso, aqui no GAP, o Grupo Amigos do Parkinson de Bauru, ele encontra apoio e compartilha experiências com outros parkinsonianos. A primeira impressão é sempre o impacto. Por que comigo e não com os outros? Mas eu pensei, por que não comigo? Eu sou igual aos outros. Foi daí que eu comecei a me tratar e vi que podia levar uma vida normal tomando a medicação. A doença de Parkinson atinge o sistema nervoso central e não tem uma causa definida. Ela compromete os movimentos e um dos sintomas mais conhecidos são os tremores, mas eles não são os únicos. A doença se caracteriza pelo tremor, a bradicinesia, que é a lentidão do movimento, alteração da marcha, alteração postural, face e máscara e uma alteração na escrita. Hoje já se sabe que a doença de Parkinson, antes desses sinais motores, desses sinais característicos da doença, o paciente 12 anos antes, ele já começa também a ter uma alteração do olfato, do intestino constipado e depressão. Por esse motivo, é importante descobrir a doença o quanto antes, e foi o que aconteceu com o Hugo. Eu comecei a me tratar logo, fiz fonoterapia, fisioterapia e comecei a caminhar bastante e a me alimentar de acordo com o que o médico me recomendava. Mas não é o que ocorre com muitos pacientes que só descobrem o Parkinson quando os principais sintomas já estão instalados. Neste laboratório da Unesp, em Bauru, está sendo desenvolvida uma ferramenta justamente para auxiliar no diagnóstico precoce da doença. Esta caneta possui 6 sensores e foi desenvolvida por pesquisadores alemães. Ela capta todos os movimentos feitos por um indivíduo ao cumprir tarefas motoras e gera centenas de dados por segundo. Já este questionário, criado por uma pesquisadora da Unesp em Botucatu, foi pensado justamente para captar padrões de comportamento de pacientes com Parkinson. Juntos, eles oferecem um banco de dados para um diagnóstico mais preciso. Mas como mapear essas informações e chegar a um padrão de diagnóstico da doença? Esse é o trabalho do professor João Paulo Papa e do Cleiton, que foi orientado por ele durante o doutorado. Eles produziram um software capaz de ler e interpretar os dados gerados. Conforme o paciente executa cada tarefa que ele executa nesse formulário, é gerado para mim uma sequência de valores. Esses valores estão todos salvos em arquivos TXT. Após isso, a gente pega esses dados
converte ele na melhor forma que a gente utiliza hoje, com as técnicas de classificação de padrões que a gente utiliza, e em cima disso a gente consegue obter a taxa de acurácia, que hoje o valor que a gente conseguiu obter assim, é de 90%, em torno de 90%, né? Podendo afirmar dentro dessa classificação se o indivíduo, daqueles dados que a gente está classificando, possui ou não o mal de Parkinson. E o software ainda tem a característica de poder ser constantemente atualizado. A ideia do software é que, quando ele seja posto em prática, provavelmente ele vai cometer erros, o que é normal e é bom que ele cometa erros, porque esses erros eles vão ser utilizados para melhorar o seu processo de aprendizado. Então, a ideia é que essa base de dados, na verdade, essa base de conhecimento que o software tem, ela vai sempre melhorando, expandindo, e no sentido de, no futuro, minimizar os erros. A intenção é que o programa seja automatizado para estar nos consultórios médicos. É a continuação da pesquisa do Clayton. A intenção da gente seria desenvolver uma ferramenta que, durante já o exame, após o término do exame, o indivíduo já pudesse ter o resultado e a gente poderia falar, olha, você tem uma certa tendência a estar com o mal de Parkinson, ou no nível que você está de Parkinson, pode ajudar o médico no diagnóstico para o tratamento melhor, uma quantidade de remédio maior ou um intervalo menor. Quando surge uma oportunidade dessa, que é uma oportunidade que a gente tem de pelo menos tentar dar uma contribuição mínima para a população, né, retornar o investimento que a própria população e a própria universidade coloca na gente, né, as próprias entidades de fomento da pesquisa. Então, para mim é muito prazeroso, principalmente poder ajudar o próximo. A seguir tem a segunda parte da reportagem sobre o Geoparque Corumbataí. A nossa equipe foi conferir um dos lugares mais belos de Rio Claro, o Horto Florestal. Fique com a gente que nós voltamos já já. Ontem você acompanhou mais uma vez aqui no Unesp Notícias os estudos feitos por pesquisadores da área de Geologia da Unesp em Rio Claro, que embasaram os primeiros documentos enviados à Unesco pedindo o reconhecimento do Geoparque Corumbataí. Nesta segunda reportagem da série, você revê um dos cartões postais de Rio Claro, o Horto Florestal. O local já é uma atração turística por causa das belas paisagens, mas pode ser melhor aproveitado após a implantação do Geoparque. Rio Claro foi fundada há 190 anos e, assim como tantos outros municípios paulistas, teve com a ferrovia um importante avanço para o desenvolvimento. Hoje soma 200 mil habitantes. No final do século XIX e início do século XX, para suprir a escassez de madeira usada na manutenção e na construção das ferrovias, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro criou hortos florestais em todo o estado de São Paulo. Aqui em Rio Claro, o horto é um dos espaços mais visitados da cidade. Com uma área equivalente a pouco mais de 3.000 campos de futebol, o horto é administrado pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Mais que belas paisagens, um passeio pelo local oferece uma aula viva de história, especialmente sobre o cultivo do eucalipto no Brasil. O Edmundo Navarro de Andrade, que foi o grande mentor desse horto que nós hoje conhecemos, ele começou a trabalhar muito a questão das diversidades de espécies de eucaliptos. Então ele desenvolveu aqui o que nós diríamos um laboratório de espécies de eucaliptos, e muitos dos talhões aqui eram talhões preparados para essas experiências, para esses testes, né? E com isso ele acabou polarizando para essa região a própria história da história natural, que antigamente era tido como história natural e hoje desmembrado em geologia, geografia, ecologia, outros estudos, outros segmentos de estudo. Tantos experimentos resultaram na criação do Museu do Eucalipto, há 101 anos, no próprio horto. O agrônomo Edmundo Navarro de Andrade foi novamente o idealizador. Seus estudos viraram referência e atraíram pesquisadores do mundo todo. E o eucalipto, que ajudou a construir dormentes de ferrovias e os primeiros postes de iluminação, agora fica exposto no museu. Até a coleção de animais do agrônomo veio parar aqui. Para o secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Claro, a implantação do Geoparque Corumbataí pode trazer melhorias ao horto.
O projeto é encabeçado pela Unesp, mas precisa do aval da Unesco. Penteado acredita que a floresta estadual tem vocação para a educação ambiental e o turismo sustentável. Hoje nós temos aqui ao lado da floresta da Fena a Unesp, né, que tem cursos voltados à parte biológica e à parte geológica, né? E tem aqui no Horto Florestal um perfeito laboratório. Hoje nós temos alguns programas de educação ambiental voltados para o Horto Florestal em específico, com visitação, principalmente visitação. Então esse é o grande chamariz que o Horto traz em relação à questão dos geoparques. E então nós podemos enfocar que não se trata só da questão turística pelo lazer, mas também a questão turística com essa finalidade da educação ambiental, de chegar num lugar tão maravilhoso e se interagir com esse local e também entender alguns funcionamentos aqui da biodiversidade. Eric é um dos responsáveis por receber os visitantes e contar um pouco sobre a biodiversidade do horto. Paulistano mora em Rio Claro há 8 anos, onde cursa Ciências Biológicas na Unesp. Tem experiência na área de educação ambiental e já trabalhou num projeto da prefeitura. Conhece de perto o potencial da natureza para difundir conhecimento. Eu percebo um entusiasmo muito grande, principalmente por parte das crianças, assim, que é o maior público que a gente recebe aqui na floresta, que vem muitas turmas de escola. E também Rio Claro, querendo ou não, é uma cidade relativamente grande. Então tem muitas escolas que ficam lá nos bairros mais periféricos, como o Bom Sucesso, o Bom Retiro, que o pessoal não costuma vir muito para cá. Então quando essas crianças têm a oportunidade de vir para cá com a escola, assim, nesses passeios, eu sinto um entusiasmo muito grande. Muitas coisas que elas ouvem falar, aqui elas têm a oportunidade de realmente ver e vivenciar também. É muito importante que essa questão seja observada do ponto de vista do turismo também, uma vez que a criação e o estabelecimento do geoparque definirá essa região como polo de atração turística, né? Ainda que nós tenhamos como vertente o meio ambiente e o próprio contexto histórico, o turismo é o afetado mais prioritariamente, né? E de uma maneira positiva, significativa. Nós teremos aí, decorrente disso, um aumento das pessoas vindo conhecer a região. Nós teremos aí um aumento do número de vários restaurantes atingidos diretamente, também da rede hoteleira, né, associada a essa movimentação, a esse turismo. Amanhã, na terceira e última reportagem da série, você vai revisitar os locais que já atraem turistas para os 2 municípios que vão fazer parte do Geoparque, Analândia e Corumbataí, 2 cidadezinhas pacatas que, além de belas paisagens, guardam segredos gastronômicos deliciosos. E antes de encerrar, uma dica de cultura. O Museu Histórico Municipal de Bauru apresenta a exposição fotográfica Centro Histórico, Imagens do Centro Urbano de Bauru nas décadas de 1920, 30 e 70. Ela vai até o dia 29 de dezembro, próxima sexta, e a realização é do museu, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com a Prefeitura, e conta também com o apoio do Museu da Imagem e do Som de Bauru. O Museu Histórico fica na Rua Rio Branco, 316, no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3232-4721. O Unesp Notícias fica por aqui. Para rever as nossas reportagens e entrevistas, acesse o site da TV Unesp ou a nossa página no Facebook. A gente se encontra de novo amanhã. Tchau!